número 11. Vamos ler alguns versículos. Diz assim, capítulo 1, capítulo 11, versículo de número 1, diz assim: aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Que fostes ver no deserto? Um homem ricamente vestido. Versículo 7, perdão. Começou Jesus a dizer à multidão: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Versículo 8. Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, e preparará diante de ti o caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor do reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência para entrar no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças, que clamam aos seus companheiros e dizem: nós tocamos flautas e vocês não dançam, cantamos lamentações e vocês não choram. Porquanto veio João, não comendo, isto é, jejuando, e bebendo, e nem bebendo, e dizem: tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e bebarrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Só até aqui basta. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de saber que já a princípio, logo de leitura, você já compreendeu a metade do texto, e a outra metade a gente compreende agora, né? Recentemente eu presenciei algo que para muitos talvez seja comum, infelizmente, mas eu presenciei algo. Eu fiquei dentro de um hospital durante mais de 1 hora, e eu presenciei um casal de cristãos, marido e mulher. E desde o momento que eles adentraram ali, eles estavam na minha frente, não teve como não perceber. Cada um puxou um celularzinho e eles ficaram brincando, jogando aqueles joguinhos. Eles estavam assim muito claro e transparente, não tinha como não ver. E eles ficaram mais de 1 hora e alguma coisa sem se falar, e jogando o mesmo joguinho.
falei, Senhor, interessante, eu fiquei assim, observando. E eu pensei, depois disso, falando com Deus, não baseado naquilo, não, mas baseado numa leitura que eu já havia feito, e Deus me trouxe à memória, aquele momento que eu havia presenciado ali, em relação ao nosso conhecimento a respeito de Deus. Como o nosso conhecimento a respeito das coisas celestiais são tão pequenininhas. Como nós não conhecemos a Deus, mas conhecemos de tudo, principalmente da tecnologia atual, mas a respeito de Deus nós conhecemos muito pouquinho. Por mais que nós tentemos ou que nós tenhamos conhecimento a respeito de Deus, o nosso conhecimento não é o suficiente para suportar o Evangelho. Vou repetir isso aqui. O conhecimento que nós temos, a igreja atual, essa geração, ela não tem conhecimento e nem suporte o suficiente para suportar o verdadeiro Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Por diversas vezes nós olhamos na Bíblia Sagrada Jesus realizando milagres. Jesus curou doente, Jesus, inclusive o texto que a gente leu diz que os cegos viam, os aleijados andavam, os surdos ouviam. Olha que curioso isso. Os surdos ouviam, até os mortos eram levantados da sepultura, porém os pobres continuavam pobres. Tem nada a ver com essa cultura de hoje. Os cegos veem, lê o texto, está aqui. O surdo ouve, o aleijado volta a andar instantâneo, no encontro com Jesus. Até um morto levanta da sepultura, mas o pobre continua pobre. Por quê? Porque a maior riqueza de Jesus é a mensagem do Evangelho. O texto diz que aos pobres é anunciado a eles o Evangelho, não a teologia da prosperidade. O Evangelho é anunciado. Curioso isso. E aí Jesus, por diversas vezes, nós vemos ele realizando milagres, curando o cego, curando o mudo, o surdo, o aleijado e etc. Levantando gente da sepultura, diz a Bíblia, no último livro, no último capítulo de João, no último versículo, que muitas coisas que Jesus fez não foram registradas, muitas e muitas. E aí a Bíblia usa uma linguagem que a gente chama de hipérbole, a linguagem do exagero. Só para a gente entender, diz a Bíblia que se fosse escrever tudo que Jesus fez, todos os livros do mundo inteiro não caberiam. Era só para você entender. Uma vez eu vi isso, eu li isso e falei, meu Deus, é só para entender que o que Jesus fez foi muito mais do que está escrito, muito mais. Então a gente vê Jesus curando cego, curando surdo, mudo, aleijado, ressuscitando defunto. Por que Jesus fazia isso? Qual era o objetivo último de Jesus ao fazer algo dessa natureza? Simples. Por causa da incredulidade do povo. Para eles não bastava as palavras de Jesus, era pouco. Jesus entra em cena pregando o Evangelho, anunciando a boa notícia, dizendo que o reino de Deus já chegou, está vindo aí, olha o reino de Deus. E eles estão dizendo, é só isso. Só isso. E Jesus pregando a boa notícia e o povo dizendo, só isso. E aí Jesus se vê obrigado a curar um enfermo e a levantar defunto, para que a fé das pessoas possa sair de dentro de um poço sem fundo. Porque o propósito de Jesus é pregar o Evangelho e anunciar a boa notícia. Foi para isso que ele veio. Ele veio para
mostrar o caminho de volta para casa. Jesus veio para indicar o caminho de volta, pegar na mão e levar a gente de volta para os braços do Pai. Só que as pessoas diziam: não, para mim não basta. Eu não quero só esse pegar na mão, eu quero alguma coisa a mais. E aí agora Jesus começa a curar enfermo, expulsar demônio, levantar gente da sepultura, tudo para que a incredulidade pudesse ser arrancada do coração deles. Escute o que eu vou te dizer.